Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Química Orgânica. Chegamos à nossa aula de número 12. Na aula de hoje a gente continua falando sobre compostos orgânicos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os éteres. Então, qual que é a estrutura geral de um éter? A estrutura geral de um éter é a seguinte: eu tenho um oxigênio que está entre dois carbonos. Sempre que eu tiver isso, eu vou estar diante da função éter. A gente vai entender melhor essa estrutura geral quando a gente for trabalhar com alguns exemplos. Bom, agora a gente vai ver uma possível reação de obtenção da função éter. A reação que a gente vai mostrar aqui é uma reação que acontece entre dois álcoois e é uma reação de desidratação. Então aqui eu tenho um álcool, tá certo? Eu tenho um carbono saturado ligado a uma hidroxila. E aqui eu também tenho um álcool, eu tenho um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Olha que interessante, tá vendo essa hidroxila aqui desse álcool? Ela vai se unir ao hidrogênio desse outro álcool aqui, formando a água, né? H2O. Então o que vai acontecer? Essa hidroxila vai sair daqui e esse hidrogênio vai sair daqui. Vai sobrar uma ligação para esse carbono fazer e vai sobrar uma ligação para esse oxigênio fazer. Então esse carbono vai se ligar a esse oxigênio. Então eles vão fazer essa ligação aqui. Então essa ligação está representada aqui, ó. Veja que a gente formou um éter. Eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. E aqui está a água que a gente eliminou no processo de desidratação. Bom, então vamos estudar a nomenclatura. Como é que a gente dá nome a um éter? Como vocês viram, eu tenho um oxigênio e eu tenho duas cadeias carbônicas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Vamos supor que essa cadeia aqui seja a menor cadeia. Então eu vou pegar o número de carbonos dessa cadeia, que é o prefixo, eu vou unir com a palavra oxi e depois eu vou nomear a cadeia maior como se ela fosse um hidrocarboneto. E aí eu vou unir tudo e vou ter o nome do composto. Fica um pouco abstrato agora, mas a gente vai trabalhar isso nos nossos exemplos, vai ficar bem fácil. Então vamos trabalhar com alguns exemplos aqui. Aqui eu estou vendo que eu tenho um éter porque eu tenho um oxigênio que está entre dois carbonos. Nesse caso, as duas cadeias são iguais, eu não tenho uma cadeia maior ou uma cadeia menor. Então tanto faz qual eu escolho. Então eu vou trabalhar essa daqui como se ela fosse a cadeia menor. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? Eu tenho um carbono, então o prefixo é met. Aí eu disse para você que depois a gente vai colocar aqui a palavra oxi. E a outra cadeia eu vou tratar como se fosse um hidrocarboneto. Qual seria o nome do hidrocarboneto que tem apenas um carbono? É o metano, tá certo? O metano tem apenas um carbono. Então eu coloco aqui metoximetano. Esse é o nome do nosso composto, tá certo? Vamos nomear esse segundo éter aqui. Eu estou vendo que é um éter porque eu estou vendo um oxigênio entre dois carbonos. Então eu pego uma cadeia, nesse caso eu tenho uma menor cadeia e vou nomeá-la primeiro. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia menor? Eu tenho um, então o prefixo é met. Aí a gente coloca aqui a palavra oxi, tá certo? Para se referir a esse oxigênio. E nomeia a segunda cadeia, que é a cadeia maior, como se fosse um hidrocarboneto. Qual é o nome do hidrocarboneto que tem dois carbonos? É etano. Então o nome dessa cadeia fica sendo metoxietano, ok? Vamos nomear essa última cadeia de éter. Eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, portanto eu tenho um éter. Escolho a cadeia menor, nesse caso a cadeia menor é essa. Quantos carbonos eu tenho na cadeia menor? Eu tenho dois carbonos. Qual é o prefixo para dois carbonos? É et. Aí eu coloco aqui a palavra oxi e analiso a terceira cadeia. Eu a nomeio como se ela fosse um hidrocarboneto. Qual seria o nome desse hidrocarboneto? Propano. Então eu fico com etoxipropano, esse é o nome do nosso composto. Ok, galera, então essa foi mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica. A gente aprendeu a reconhecer e a dar nome à função éter. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.